A Vida Cristã Normal, por Watmani. Capítulo 13. Levando a Cruz. Tendo mencionado a questão do nosso serviço prestado ao Senhor, consideremos agora a provisão feita por Deus quanto ao problema criado pela vida da alma do homem, examinando primeiramente o problema como tal. Deus estabeleceu princípios específicos que governam o serviço que fazemos para Ele, dos quais não podem se desviar os que quiserem servi-lo. A base da nossa salvação, como bem o sabemos, é o fato da morte e da ressurreição do Senhor, e a base do nosso serviço cristão não é menos definida. É o princípio da morte e da ressurreição. Observemos acerca da base de todo ministério verdadeiro. Ninguém pode ser um verdadeiro servo de Deus sem conhecer o princípio da morte e o princípio de ressurreição. O próprio Jesus serviu nessa base. Verificaremos em Mateus, capítulo 3, que antes de o seu ministério começar, o Senhor foi batizado. E isto não porque tivesse qualquer pecado ou qualquer coisa que precisasse de purificação. Não, o batismo é uma figura de morte e de ressurreição. O ministério do Senhor não começou até que ele se encontrasse neste plano. Depois de ele ter sido batizado, voluntariamente assumindo a posição de morte e ressurreição, é que o Espírito Santo veio sobre ele. E após essa experiência, ele entrou no ministério. O que nos ensina isto? Nosso Senhor foi um homem sem pecado. Nenhum outro homem pisou a terra sem conhecer o pecado. Todavia, como homem, ele tinha uma personalidade separada do Pai. Quando Jesus disse, "Não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou", não queria negar que possuísse vontade própria, como filho do homem. Tinha, mas não a exerceu, porque veio fazer a vontade do Pai. Aquilo que ele é, distinto do Pai, é a alma humana, que recebeu quando foi reconhecida em figura humana. Sendo homem perfeito, nosso Senhor tinha uma alma e um corpo, como você e eu os temos, e era-lhe possível agir mediante os recursos da alma, isto é, agir de si e por si mesmo. Recordamos que imediatamente após o batismo do Senhor e antes do começo do seu ministério público, Satanás veio tentá-lo. Tentou-o a satisfazer as suas necessidades essenciais, convertendo as pedras em pão, a alcançar o respeito pelo seu ministério, aparecendo miraculosamente no pátio do templo, a assumir sem demora o domínio mundial que lhe estava destinado, e sentimos-nos inclinados a inquirir das razões que o levaram a tentar o Senhor a fazer coisas tão estranhas. Podia, pensamos, tentá-lo antes a pecar de forma mais eficaz. No entanto, não o fez. Satanás apenas disse ao Senhor, "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão." O que significava isto? A implicação era esta: se tu és Filho de Deus, deves fazer alguma coisa para prová-lo. Eis um desafio. Alguns certamente objetarão que a tua reivindicação pode não ser real, porque não esclareces o assunto agora de forma conclusiva, manifestando-te e provando? A intenção sutil de Satanás era levar o Senhor a agir por si mesmo, isto é, com base na alma. E pela atitude que assumiu, o Senhor Jesus repudiou totalmente tal ação. Em Adão, o homem agira por si mesmo separadamente de Deus. Daí resultou toda a tragédia do jardim. Agora, numa situação semelhante, o Filho do Homem toma uma atitude bem diferente. Mais tarde, ele a define como princípio fundamental de vida para ele. E gosto da palavra no grego. O Filho nada pode fazer para fora de si mesmo, como lemos em João capítulo 5, versículo 19. Esta total negação da vida da alma governou todo o seu ministério.
Podemos, portanto, dizer com toda a segurança que toda obra que o Senhor Jesus fez na terra, antes da sua morte na cruz, foi feita tendo por base o princípio de morte e ressurreição. Embora, como acontecimento real, o Calvário ainda se situasse no futuro. Tudo o que ele fez foi neste plano. Mas se o Filho do Homem tem que passar pela morte e ressurreição, em figura e em princípio, a fim de realizar a sua obra, pode acontecer conosco de forma diferente? Nenhum servo do Senhor pode servi-lo sem conhecer na sua própria vida a operação daquele princípio. O Senhor esclareceu isto muito bem aos seus discípulos quando os deixou. Ele morrera e ressuscitara, e disse-lhes que esperassem em Jerusalém a vinda do Espírito sobre eles. O que é este poder do Espírito Santo, este poder do alto de que ele falou? É nada menos do que a virtude da sua morte, ressurreição e ascensão. O Espírito Santo é, figuradamente falando, o vaso em que todos os valores da morte, ressurreição e exaltação do Senhor estão depositados, para que possam ser ministrados a nós. É o único que contém aqueles valores e que os administra aos homens. Esta é a razão por que o Espírito não podia ser dado antes de o Senhor ser glorificado. Somente então poderia ele repousar sobre homens e mulheres, para que estes pudessem testemunhar. E sem os valores da morte e da ressurreição de Cristo, não é possível tal testemunho. Se voltarmos ao Antigo Testamento, acharemos ali a mesma verdade. Refiro-me a uma passagem familiar no capítulo 17 de Números. Contestou-se o ministério de Arão, perguntando-se entre o povo se era ele verdadeiramente o escolhido de Deus, e assim Deus vai provar quem é seu servo e quem não é. Como o faz? 12 varas mortas são colocadas perante o Senhor no santuário, diante do testemunho, e ficam ali durante uma noite. Na manhã seguinte, o Senhor indica o seu servo escolhido por meio da vara que se cobre de renovos, que floresce e frutifica. Todos conhecemos o significado disso. A vara que floresceu fala da ressurreição. É a morte e a ressurreição que marcam o ministério reconhecido por Deus. Sem isso, nada temos. O florescimento da vara de Arão provou que ele baseava seu serviço no princípio certo, pois Deus somente reconhece como ministros seus os que passaram pela morte para o alicerce da ressurreição. Já vimos que a morte do Senhor opera de várias maneiras diferentes e tem aspectos diferentes. Sabemos como a sua morte operou no que diz respeito ao perdão dos nossos pecados. Todos sabemos que o nosso perdão se baseia no sangue derramado e que sem o derramamento de sangue não há remissão. Depois fomos mais longe e em Romanos capítulo 6 vimos como a morte opera para vencer o poder do pecado. Aprendemos que o nosso velho homem foi crucificado, a fim de que daqui em diante não sirvamos mais ao pecado e rendamos louvores ao Senhor pela nossa libertação, conseguida através da sua morte. Mais tarde ainda, surge a questão da vontade própria do homem, e torna-se evidente a necessidade da consagração, e percebemos que neste assunto também a morte opera, levando-nos a abdicar das nossas vontades próprias e a obedecer ao Senhor. É justamente semelhante morte que constitui o ponto de partida para o nosso ministério. Mas ainda não toca o âmago da questão, porque ainda pode haver ignorância quanto ao significado da alma. Em seguida, em Romanos capítulo 7, focalizando a questão da santidade da vida, uma nova fase se nos apresenta de santidade pessoal e viva, sendo procurada por um verdadeiro homem de Deus, que procura agradar a Deus em justiça. Acha-se sob a lei e a lei o confunde. Quando quer agradar a Deus mediante o seu próprio poder carnal, a cruz tem que levá-lo à atitude de dizer: não posso satisfazer a Deus mediante o emprego dos meus próprios poderes. Apenas posso confiar no Espírito Santo,
para fazê-lo em mim. Creio que alguns de nós temos passado por águas profundas para aprender isto, para descobrir o valor da morte do Senhor operando desta maneira. Note-se que há ainda uma grande diferença entre a carne, como é referida em Romanos capítulo 7, em relação à santidade de vida, e a operação das energias naturais da vida da alma no serviço do Senhor. Conhecendo-se tudo o que precede e conhecendo-se a experiência, ainda resta mais esta esfera em que a morte do Senhor tem que entrar, antes que sejamos realmente úteis no seu serviço. Mesmo com todas as experiências anteriores, ainda não estamos em condições de sermos usados por Ele até que tenhamos esta nova experiência. Quantos dos servos de Deus são usados por Ele, como dizemos na China, para edificar 4 metros de parede, para após o terem feito, derrubarem por si mesmos 5 metros. Somos usados de certa maneira, mas ao mesmo tempo destruímos a nossa própria obra, e às vezes também a dos outros, por existir ainda em nós alguma coisa que não foi transformada pela cruz. Temos que ver agora como o Senhor se propõe a tratar da alma e, em seguida, como isso afeta a questão do nosso serviço prestado a Ele. Observemos então acerca da operação subjetiva da cruz. Devemos conservar agora diante de nós 4 passagens dos Evangelhos. Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao 39, Marcos, capítulo 8, versículo 32 ao 35, Lucas, capítulo 17, versículo 32 ao 35 e João, capítulo 12, versículo 24 ao 26. Essas 4 passagens têm algo em comum. Em cada uma delas, o Senhor nos fala acerca da atividade da alma do homem, e algo se diz quanto a algum aspecto ou manifestação da vida da alma. Nestes versículos, ele mostra claramente que há uma só maneira de encarar a alma e tratar do problema, e esta consiste em levar-nos à cruz cada dia e em o seguirmos. A vida da alma, ou seja, a vida natural que aqui estamos considerando, é algo mais do que aquilo que diz respeito ao velho homem ou à carne, nas passagens que já estudamos. Quanto ao homem velho, Deus salienta aquilo que ele fez, de uma vez para sempre, ao crucificar-nos com Cristo na cruz. Vimos que 3 vezes na Epístola aos Gálatas se faz referência ao aspecto crucificante da cruz, como algo realizado e cumprido, e em Romanos capítulo 6, versículo 6, declara-se patentemente que foi crucificado com ele o nosso velho homem. E parafraseando da seguinte maneira, que leva em conta o significado do tempo do verbo, podemos dizer: o nosso homem velho foi crucificado, finalmente e para sempre. É algo que está feito, que deve aprender-se por revelação divina e de que devemos nos apropriar pela fé. Há, porém, um novo aspecto da cruz, o que está implícito nessa expressão: tomar a sua cruz cada dia. A cruz levou-me sobre ela, agora eu devo levá-la. Esta ação de levar a cruz é algo que faço no meu íntimo. É isto que queremos dizer quando falamos da operação subjetiva da cruz. Além disso, é um processo diário. É a atitude de segui-lo, passo a passo. Não se trata aqui da crucificação da própria alma, no sentido de que os nossos dons e faculdades naturais, a nossa personalidade, a nossa individualidade, têm que ser inteiramente deixados de lado. Se assim fosse, dificilmente poderia dizer-se a nosso respeito, como em Hebreus capítulo 10, versículo 39, que devemos ter fé para a conservação da alma, comparar 1 Pedro capítulo 1, versículo 9 e Lucas capítulo 21, versículo 19. Não perdemos as nossas almas, neste sentido, porque se assim fosse, isso significaria perder completamente a nossa experiência individual. A alma ainda está presente com os seus talentos naturais,
mas a cruz é chamada a exercer a sua ação sobre ela, com o fim de levar à morte aqueles talentos naturais e pôr a marca da sua morte sobre eles. E depois, como agradar a Deus, restituir-nos os mesmos talentos pela ressurreição. É neste sentido que Paulo, escrevendo aos Filipenses, expressa o desejo para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, no qual lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 10. A marca da morte está continuamente sobre a alma, para trazê-la à atitude de subordinação ao espírito e de nunca se afirmar independentemente dele. Somente a cruz, operando desta maneira, podia fazer um homem do calibre de Paulo e com os recursos naturais referidos em Filipenses capítulo 3, perder de tal maneira sua força própria e natural, que chegasse a escrever aos Coríntios: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, do qual lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 24. A alma é o centro das afeições e a grande parte das nossas decisões e ações é por ela influenciada. Note-se que nada há de deliberadamente pecaminoso nelas. Trata-se, porém, de haver em nós algo que se pode prender em afeição natural a outra pessoa e que, como resultado, pode influenciar erradamente todo o curso da nossa ação. Assim sendo, o Senhor nos diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Assim encontramos em Mateus, capítulo 10, versículo 37 ao 38. Notemos que aqui se demonstra que o seguir o Senhor no caminho da cruz é o seu plano normal para nós, o único caminho que ele nos aponta. Qual é o resultado imediato? Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Assim encontramos em Mateus, capítulo 10, versículo 39. O perigo oculto está naquela obra sutil das afeições que nos desvia do caminho de Deus. E a chave da questão está na alma. A cruz tem que tratar disso. Eu tenho que perder a minha alma, no sentido em que o Senhor empregou aquelas palavras, e que procuraremos explicar aqui. Alguns de nós conhecemos bem o que significa perder a alma. Já não podemos satisfazer os seus desejos, não podemos ceder às suas instâncias, não podemos gratificá-la. É isto a perda da alma. Passamos por um processo doloroso para desencorajar aquilo que a alma pede. E muitas vezes temos que confessar que não é um pecado específico que nos impede de seguir o Senhor até o fim. Somos detidos por causa de algum amor secreto e alguma afeição perfeitamente natural nos desvia da nossa carreira. Sim, a afeição desempenha um papel muito grande em nossas vidas, e a cruz tem que intervir nisto e fazer a sua obra. Passamos agora a referência em Marcos, capítulo 8, versículo 31. O nosso Senhor acabara de ensinar aos seus discípulos em Cesareia de Filipos que ele morreria nas mãos dos anciãos dos judeus. E então Pedro, com todo o seu amor pelo seu mestre, insurgiu-se e censurou-o, dizendo-lhes: Senhor, não faças isso. Tem pena de ti. Isso nunca te acontecerá. Levado pelo seu amor pelo Senhor, apelou para ele para que se poupasse. E o Senhor repreendeu Pedro como se estivesse repreendendo Satanás, por cogitar das coisas dos homens e não das coisas de Deus, como lemos em Marcos capítulo 8, versículo 31 ao 33. Falou então uma vez mais a todos os presentes nestes termos: Se alguém quer vir após mim,
A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Conforme Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35. Mais uma vez, é a alma que está sendo focalizada. E aqui se trata especialmente do desejo da alma pela autopreservação. Há aquela atuação sutil da alma que diz: se me fosse permitido viver, faria tudo, estaria pronto a tudo. Devo certamente ser conservado vivo. E assim temos a alma quase gritando por socorro. Ir à cruz, ser crucificado. Isso é realmente demais. Tem misericórdia de ti mesmo. Tem pena de ti. Queres dizer que vais contra ti mesmo a fim de ires com Deus? Alguns de nós sabemos bem que a fim de prosseguir com Deus, muitas vezes é preciso ir contra a voz da alma, a nossa própria ou a de outras pessoas, e deixar a cruz intervir para silenciar aquele apelo por autopreservação. Tenho eu receio da vontade de Deus? Aquela querida santa que mencionei e que tanta influência teve na minha vida, perguntou-me muitas vezes: gosta da vontade de Deus? É uma pergunta tremenda. Não perguntou faz a vontade de Deus. A pergunta sempre era: gosta da vontade de Deus? Esta pergunta vai sondando mais profundamente do que qualquer outra. Recordo-me de que certa vez ela tinha uma controvérsia com o Senhor a respeito de determinado assunto. Sabia o que o Senhor desejava e no seu coração ela o desejava também. No entanto, era-lhe difícil e ouvia orar da seguinte maneira: Senhor, confesso que não gosto do que tu queres, mas, por favor, não cedas ao meu sentimento. Espera apenas um pouco, Senhor, e eu me submeterei inteiramente a ti. Ela não queria que o Senhor cedesse a ela, diminuindo o que exigia dela. Ela nada desejava senão agradar-lhe. Muitas vezes temos que chegar ao ponto de nos dispor a renunciar coisas que pensamos serem boas e preciosas. Sim, talvez mesmo as próprias coisas de Deus, para que a sua vontade possa ser feita. A preocupação de Pedro era pelo seu Senhor, e foi-lhe ditado pelo seu amor por ele. Podemos sentir que Pedro teve um amor maravilhoso pelo seu Senhor, suficiente para lhe dar ousadia para repreendê-lo. Somente um forte amor poderia levar alguém a fazer o que ele fez. Sim, mas quando há pureza de espírito, sem aquela mistura de alma, não se será levado a cometer aquele erro de Pedro. Reconheceremos a vontade de Deus e verificaremos que é esta a única coisa com que o nosso Senhor se regozija. Então não derramaremos uma lágrima sequer de simpatia pela carne. Sim, a cruz faz um corte profundo, e aqui percebemos, mais uma vez, quão severamente ela tem que tratar com a alma. Uma vez mais, o Senhor Jesus trata do assunto da alma em Lucas, capítulo 17. Esta vez em relação ao seu regresso. Falando do dia em que o Filho do Homem se manifestar, ele estabelece um paralelismo entre esse dia e o dia em que Ló saiu de Sodoma, como lemos nos versículos 29 e 30. Um pouco mais adiante, referiu-se ao arrebatamento com palavras 2 vezes repetidas: um será tomado e deixado o outro, como lemos nos versículos 34 e 35. Mas entre a sua referência à chamada de Ló de Sodoma e a alusão que fez ao arrebatamento, o Senhor profere aquelas memoráveis palavras: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, como lemos nos versículos 31 e 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, de fato a salvará.
como lemos no versículo 33. Se não me engano, esta é a única passagem no Novo Testamento que fala da nossa reação à chamada do arrebatamento. Podemos ter pensado que quando o Filho do Homem vier, seremos arrebatados automaticamente, pelo que lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Comparando as duas passagens, o que lemos em Lucas deve pelo menos nos levar a pensar profundamente, pela sua forte ênfase no fato de um ser tomado e outro deixado. Trata-se da nossa reação à chamada, fazendo-se apelo muito urgente no sentido de estarmos prontos. Comparar em Mateus capítulo 24, versículo 42. Há seguramente uma razão que explica isto. Evidentemente que aquela chamada não vai produzir em nós uma mudança miraculosa no último minuto, independentemente de toda a nossa relação prévia com o Senhor. Não, naquele momento descobriremos o verdadeiro tesouro do nosso coração. Se é o Senhor mesmo, então não haverá um olhar para trás. Um relance para trás decide tudo. É tão fácil ficar mais apegado aos dons de Deus do que ao próprio doador, e até acrescentaria mais ligado ao trabalho de Deus do que a Deus mesmo. É uma questão de vivermos pela alma ou pelo espírito. Aqui nesta passagem, Lucas descreve-se a vida da alma com seus compromissos com as coisas da terra. E note-se, coisas que não são pecaminosas. O Senhor apenas mencionou casar, semear, comer, vender. Todas atividades perfeitamente legítimas, em que não há, essencialmente, coisa alguma errada. Mas é a ocupação com as mesmas, ao ponto de o coração se lhes prender, que é suficiente para nos prender aqui embaixo. O caminho de saída deste perigo é por meio de se perder a alma. Encontramos uma bela ilustração disto na ação de Pedro, quando reconheceu o Senhor Jesus ressurreto nas margens do lago. Embora ele regressasse com os outros ao seu emprego inicial, agora já não pensava no barco, nem sequer nas redes cheias de peixes, tão miraculosamente pescados. Quando ouviu o grito de reconhecimento de João, "É o Senhor", lemos que ele lançou-se ao mar. Este é o verdadeiro desapego das coisas. A questão em causa é sempre: onde está o meu coração? A cruz tem que operar em nós um verdadeiro desapego espiritual, de tudo e de todos, quando é o próprio Senhor que está em causa. Mesmo nesta situação, entretanto, ainda se trata dos aspectos mais exteriores da atividade da alma. A alma dando largas às suas afeições, a alma impondo-se, querendo manipular as coisas, a alma que se preocupa com as coisas da terra. Estas pequenas coisas ainda não chegam ao âmago da questão. Há algo ainda mais profundo, que agora procurarei explicar. Consideremos agora acerca da cruz e a vida frutífera. Leiamos de novo João capítulo 12, versículo 24 e 25. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, no grego alma, como nas passagens anteriores, perdê-la-á, mas quem odeia a sua alma neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Trata-se aqui da operação interior da cruz que já mencionamos, ou seja, a perda da alma, relacionada e assemelhada com o aspecto da morte do Senhor Jesus Cristo, que já vimos sob o símbolo do grão de trigo, a morte visando a frutificação. Há um grão de trigo com vida em si mesmo, mas ele fica só. Tem o poder de comunicar vida a outros, mas para fazê-lo tem que descer às profundezas da morte. Ora, sabemos o caminho que o Senhor Jesus tomou.
Ele passou pela morte, como já vimos, a sua vida emergiu em muitas vidas. O Filho morreu e apareceu, como o primeiro de muitos filhos. Ele deu a sua vida para que pudéssemos recebê-la. É neste aspecto da sua morte que somos chamados a morrer. É a este respeito que ele torna claro o valor de nos conformarmos com a sua morte, o que equivale a dizer que perdemos a nossa própria vida natural, a nossa alma, para que possamos tornar-nos transmissores de vida, partilhando depois com os outros a nova vida de Deus que está em nós. Este é o segredo do ministério, o caminho da verdadeira frutificação para Deus. Como Paulo diz, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Se aceitamos a Cristo, há nova vida em nós. Todos temos aquela possessão preciosa, o tesouro no vaso. Graças a Deus pela realidade da sua vida em nós. Mas por que essa vida não se expressa mais? Porque esta vida não está manando abundantemente, comunicando vida aos outros? Porque se manifesta tão pouco mesmo nas nossas próprias vidas? A razão por que há tão pouco sinal de vida onde a vida está presente é que a alma em nós envolve e limita essa vida, como a casca envolve o grão de trigo, de modo que ela não consegue achar saída. Estamos vivendo pela alma, trabalhando e servindo na nossa própria força natural, ao invés de derivar de Deus os nossos recursos. É a alma que impede a vida de emanar. Percamos a alma, porque nesse caminho se encontra a plenitude. E prosseguindo, consideremos uma noite escura e uma manhã de ressurreição. Voltemos à vara de amendoeira, que foi trazida ao santuário por uma noite escura em que nada havia que se visse, e que de manhã tinha florescido. Ali temos manifestadas a morte e a ressurreição, a vida rendida e a vida ganha, e ali temos o ministério comprovado. Mas como opera isto na prática? Como é que reconheço que Deus está agindo desta maneira comigo? Em primeiro lugar, devemos ser claros a respeito de uma coisa. A alma, com o seu fundo de recursos e energias naturais, continuará até a nossa morte. Até então haverá a interminável e diária necessidade de a cruz operar em nós, dragando profundamente aquela fonte natural que está sempre manando. Esta é a condição do serviço, válida para toda a vida que se expressa pelas palavras: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como lemos em Marcos capítulo 8, versículo 34. Nunca poderemos dispor dela. Aquele que se evade àquela condição não é digno de mim, como lemos em Mateus capítulo 10, versículo 38, e não pode permanecer meu discípulo, como complementamos em Lucas capítulo 14, versículo 27. A morte e a ressurreição devem permanecer como um princípio das nossas vidas para a perda da alma e a manifestação do Espírito. Todavia, pode haver também aqui uma crise, que uma vez ultrapassada, pode transformar toda a nossa vida em serviço para Deus. É uma porta estreita pela qual podemos entrar num caminho inteiramente novo. Uma crise desta natureza ocorreu na vida de Jacó em Peniel. Era o homem natural, em Jacó, que procurava servir a Deus e alcançar os seus propósitos. Jacó bem sabia que Deus dissera: o mais velho servirá ao menor. Mas ele procurava alcançar este objetivo por meio da sua própria sutileza e dos seus recursos. Deus tinha que invalidar aquela força natural em Jacó, o que se deu quando tocou no nervo da sua coxa.
Daí em diante, Jacó continuou a andar, mas permaneceu coxo. Era um Jacó diferente, como se infere da mudança do seu nome. Tinha pés e podia usá-los. No entanto, a sua força fora tocada, e ele coxeava por causa de um mal de que nunca se restabeleceria completamente. Deus tem que nos levar a tal ponto que não ousemos confiar em nós mesmos, e isso fará de uma maneira ou de outra, ferindo profundamente o nosso poder natural por meio de uma experiência profunda e amarga. Ele teve que tratar asperamente com alguns de nós, levando-nos por caminhos difíceis e dolorosos, a fim de nos levar a tal situação. Finalmente chega ao ponto de não gostarmos mais de fazer o trabalho cristão. Até quase receamos fazer coisas em nome do Senhor. Mas então, finalmente, é que Ele pode começar a nos usar. Posso mencionar que durante um ano, depois que fui convertido, tinha um desejo veemente de pregar. Era-me impossível ficar em silêncio. Era como se houvesse qualquer coisa movendo-se dentro de mim, impelindo-me para a frente, e eu tinha que continuar. A pregação tornara-se a minha própria vida. O Senhor pôde graciosamente permitir-nos andar alguns tempos nestas condições. E não somente isso, mas com uma certa medida de bênção, até que um dia essa força natural que nos impelia é tocada. E desde então, já não o fazemos porque o desejamos fazer, mas porque o Senhor o deseja. Antes dessa experiência, pregávamos por causa da satisfação que obtínhamos em servir a Deus dessa maneira. E contudo, o Senhor não podia mover-nos a fazer uma única coisa que Ele desejava que fizéssemos. Vivíamos pela vida natural, e esta vida varia bastante. É escrava do nosso temperamento. Quando estamos emocionalmente resolutos quanto a fazer a sua vontade, avançamos a plena velocidade. Mas quando as nossas emoções estão dirigidas para outro caminho, ficamos muito relutantes em nos movermos, mesmo quando o dever nos chama. Não somos maleáveis nas mãos do Senhor. Assim, Ele precisa enfraquecer em nós aquela força que prefere ou deixa de preferir, que gosta ou deixa de gostar, até que façamos uma coisa porque Ele assim o deseja, e não porque gostamos dela. Podemos ter ou não ter gosto nessa coisa, mas a faremos da mesma forma. Não se trata de encontrarmos certa satisfação em pregar ou em fazer este ou aquele trabalho para Deus, e, portanto, fazemo-lo. Não, fazemo-lo agora porque é da vontade de Deus, e não porque nos dá ou deixa de nos dar alegria consciente. A verdadeira alegria que conhecemos por fazer a sua vontade tem raízes mais profundas do que as nossas emoções variáveis. Deus quer nos levar ao ponto de respondermos instantaneamente quando Ele expressa o mínimo desejo. É este o espírito do servo, do qual lemos no Salmo 40, versículos 7 e 8. Mas um espírito desta natureza não se manifesta naturalmente em qualquer de nós. Manifesta-se apenas quando a nossa alma, a sede das nossas energias naturais, da nossa vontade e das nossas afeições, conhece o toque da cruz. Todavia, o que Ele busca e quer ter em todos nós é semelhante espírito de servo. O caminho para chegar a isto talvez seja, para alguns de nós, um processo longo e doloroso, ou talvez resulte de determinada experiência. Deus tem os seus caminhos e nós devemos respeitá-los. Todo verdadeiro servo de Deus deve conhecer, em alguma ocasião, aquela capacidade de que já se despediu e que agora passou a ser incapacidade. Jamais poderá voltar a ser exatamente o mesmo. Aquela experiência de perder a nossa capacidade natural, humana, deve ser de tal forma que doravante recearemos realmente fazer coisa alguma por nós mesmos. Como Jacó, saberemos qual seria a intervenção soberana de Deus
se procurássemos fazer alguma coisa por conta própria? E qual seria a triste experiência do nosso coração perante o Senhor, se nos movêssemos sob o impulso da nossa alma? Já tivemos experiência da mão punitiva de um Deus que nos trata como filhos, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 7. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, e que a herança e a glória nos pertence, se com ele padecemos, como lemos em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. E a nossa resposta ao Pai dos nossos espíritos é: Abba, Pai. Quando isto fica realmente estabelecido em nós, chegamos a uma nova posição, de que falamos como o terreno da ressurreição. Pode ser que a morte tenha operado em nós, ao ponto de resultar numa crise para a nossa vida natural. Mas quando assim acontece, verificamos depois que Deus nos liberta para a ressurreição. Descobrimos que o que perdemos está voltando, embora não como antes. O princípio de vida está em operação em nós agora. É algo que nos dá poder e nos fortalece, algo que nos anima, dando-nos vida. Daqui em diante, o que perdemos será recuperado, mas agora sob disciplina, sob domínio. Permita-se-me esclarecer isto muito bem. Se desejarmos ser pessoas espirituais, não precisaremos amputar as mãos ou os pés. Ainda podemos ter o nosso corpo. Da mesma maneira, podemos ter a nossa alma com o uso pleno das suas faculdades. E, todavia, a alma já não é a fonte de onde emana a nossa vida. Já não vivemos nela, não derivamos dela a nossa força, os nossos recursos. Já deixamos de viver por ela. Apenas fazemos uso dela. Quando o corpo é a nossa vida, vivemos como animais. Quando a alma se torna nossa vida, vivemos como rebeldes e fugitivos de Deus. Dotados, cultos, educados, sem dúvida, mas separados da vida de Deus. Mas quando chegamos a viver a nossa vida no Espírito e pelo Espírito, embora ainda usemos as faculdades da nossa alma, exatamente como fazemos com as faculdades físicas, elas agora são servos do Senhor. E quando atingimos este ponto, Deus pode realmente usar-nos. A dificuldade, porém, para muitos de nós, está naquela noite escura. O Senhor graciosamente me pôs de lado uma vez na minha vida, durante vários meses, deixando-me espiritualmente em densas trevas. Era quase como se Ele me tivesse abandonado, quase como se nada estivesse acontecendo, e eu tivesse realmente chegado ao fim de tudo. E depois, por fases, Ele tornou a trazer as coisas. A tentação é sempre procurar ajudar a Deus, reavendo as coisas por nós mesmos. Mas, lembremo-nos, tem que haver uma noite inteira passada no santuário, uma noite de trevas, e esta experiência não pode ser apressada. Ele sabe o que faz. Gostaríamos de ter a morte e a ressurreição reunidas como apenas uma hora de intervalo. Não podemos suportar o pensamento de que Deus nos ponha de parte durante tanto tempo. Não temos paciência para esperar. E eu não posso dizer quanto tempo ele levará, mas em princípio penso que podemos dizer com certeza que haverá um período definido em que ele nos conservará assim. Parecerá como se nada acontecesse. Tudo aquilo que consideramos de valor vai fugindo para longe do nosso alcance. Perante nós, fica como uma parede branca, sem porta alguma. Parece que todas as outras pessoas estão sendo abençoadas e usadas, enquanto que nós próprios fomos ultrapassados e achamo-nos derrotados. Permaneçamos quietos. Tudo está em trevas, mas é apenas durante uma noite. Tem que ser uma noite total, mas é só isso. Depois verificaremos que tudo nos é restituído numa gloriosa ressurreição, e coisa alguma pode medir a diferença entre o que foi antes e o que agora é.
Estava um dia sentado ao almoço com um jovem irmão, a quem o Senhor falara sobre este mesmo assunto das nossas energias naturais. Ele disse-me: é coisa abençoada saber que o Senhor veio ao nosso encontro e nos tocou desta forma fundamental, e que recebemos esse toque que nos torna incapazes de tudo. Havia um prato de biscoitos entre nós na mesa, e peguei num e partiu ao meio, como se fosse comê-lo. Depois, unindo os 2 pedaços outra vez, com todo cuidado, disse: tudo parece estar perfeitamente bem, mas nunca mais será o mesmo, não é? Uma vez que se quebre a nossa espinha dorsal, submeter-nos-emos ao mais ligeiro toque de Deus. E é assim. O Senhor sabe o que está fazendo com aqueles que lhe pertencem, e não deixará de providenciar, por meio da sua cruz, os suprimentos para todo e qualquer aspecto da nossa necessidade, para que a glória do Filho possa manifestar-se nos filhos. Os discípulos que já percorreram este caminho podem fazer eco sincero às palavras de Paulo, quando este afirmava: Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho do seu Filho, que lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 9. Aprenderam como ele o segredo de tal ministério. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, como lemos em Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Poucos podem ter tido uma vida mais ativa do que a de Paulo. Aos Romanos declara que pregou o evangelho de Jerusalém até Ilírico, em Romanos capítulo 15, versículo 19, e que agora está pronto a ir a Roma, no capítulo 1, versículo 10. E daí, se possível, a Espanha, como lemos no capítulo 15, versículo 24 e 28. Todavia, em todo este serviço, que abrange todo o mundo do Mediterrâneo, o seu coração está posto num único objetivo: a glorificação daquele que tudo tornou possível. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, conforme Romanos capítulo 15, versículo 17 e 18. Isto é serviço espiritual. Que Deus possa fazer de cada um de nós tão verdadeiramente como era Paulo, um escravo de Jesus Cristo. Observemos agora acerca do desperdício. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Isto lemos em Marcos, capítulo 14, versículo 3. A mulher quebrou um vaso cheio de bálsamo, cujo valor era de 300 denários, e derramou-o todo sobre o Senhor. Para o raciocínio humano, isto era realmente demais. Dava-se ao Senhor mais do que lhe era devido. Foi por isso que Judas tomou a dianteira, com o apoio dos outros discípulos, e deu voz à reclamação geral de que a ação de Maria representava um grande desperdício. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Assim lemos em Marcos, capítulo 14, versículo 4 e 5. Estas palavras nos levam àquilo que, segundo creio, está implícito na palavra desperdício e que o Senhor quer que consideremos. O que é desperdício? Desperdício significa, entre outras coisas, dar mais do que é necessário. Se bastam R$4 e nós damos R$80, isto é desperdício. Se bastam 250 gramas e nós damos 1 quilo, também é desperdício. Se bastam 3 dias para acabar uma tarefa e nós levamos 5 dias ou uma semana para realizá-la, é mais um tipo de desperdício.
Desperdício é dar algo demasiado por alguma coisa de reduzida importância. Se alguém recebe mais do que aquilo que se considera ser o valor em pauta, isso é desperdício. Aqui, porém, estamos tratando de algo que o Senhor queria que fosse proclamado juntamente com o Evangelho, como se a pregação do Evangelho resultasse em algo muito semelhante àquilo que Maria fez, que as pessoas se cheguem a ele e se desperdicem por amor dele. É este o resultado que ele procura alcançar. Podemos considerar de 2 pontos de vista este assunto, de nos desperdiçarmos por amor do Senhor. O de Judas, que lemos em João, capítulo 12, versículo 4 e 6, e o dos outros discípulos, que lemos em Mateus, capítulo 26, versículo 8 e 9. Para este propósito, examinaremos as 2 narrativas em paralelo. Todos os 12 pensaram que era um desperdício. Para Judas, evidentemente, que nunca chamou a Jesus Senhor, tudo quanto fosse derramado sobre ele representaria um desperdício. Não somente o unguento, como também a própria água teria sido um desperdício. Neste aspecto, Judas representa o mundo. Na estimativa do mundo, o serviço do Senhor e a entrega de nós mesmos a Ele para o seu serviço é um desperdício completo. Ele nunca foi amado, nunca teve lugar nos corações do mundo, de modo que qualquer coisa dada a Ele é um desperdício. Muitos dizem: fulano poderia ser de grande valor no mundo se não fosse crente. Se um homem tem algum talento natural ou qualquer outra vantagem aos olhos do mundo, consideram ser uma vergonha para ele estar servindo ao Senhor. Pensam que tais pessoas são realmente demasiadamente boas para o Senhor. Que desperdício de uma vida tão útil, dizem. Vou apresentar um exemplo pessoal. Em 1929, regressava de Xangai, a cidade onde residia, Fushun. Certo dia, caminhava ao longo da rua com uma bengala, muito fraco e com a minha saúde abalada, e encontrei-me com um dos velhos professores da escola. Ele me levou a um salão de chá onde nos sentamos. Olhou para mim da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, e depois disse: olhe, enquanto você estava no colégio, tínhamos as melhores esperanças para você, pensando que você realizaria algo de grandioso. Será realmente isto que você veio a ser agora? Olhando para mim, com seus olhos penetrantes, fez esta pergunta direta. Devo confessar que, ao ouvi-lo, o meu primeiro desejo foi o de me desfazer em lágrimas. A minha carreira, a minha saúde, tudo se fora, tudo se perdera. E aqui estava o meu velho professor, que me ensinava direito na escola, perguntando: ainda se encontra nestas condições, sem êxito, sem progresso, sem qualquer coisa que possa mostrar? Mas naquele mesmo momento, e tenho que reconhecer que foi a primeira vez em toda a minha vida que isto aconteceu, conheci realmente o que significa ter o Espírito da Glória repousando sobre mim. Só pensar que eu pudesse derramar a minha vida por amor do meu Senhor inundou a minha alma de glória. Nada menos do que o próprio Espírito da Glória pairava então sobre mim. Pude olhar para cima e sem reservas dizer: Senhor, eu louvo o teu nome. Isto é a melhor coisa possível. É a carreira acertada que eu escolhi. Ao meu professor parecia um desperdício total eu dedicar a minha vida ao serviço do Senhor. Mas é justamente isto que o Evangelho faz. Nos leva a avaliar de maneira certa o valor do nosso Senhor. Judas sentiu que era um desperdício. Poderíamos usar melhor o dinheiro aplicando-o de outra forma. Há tanta gente pobre. Por que não dar o dinheiro a alguma caridade, fazer algum trabalho social para o alívio dos necessitados, auxiliar os pobres de alguma maneira prática? Por que derramar todo este valor aos pés de Jesus? Ver em João capítulo 12, versículo 4 e 6. É sempre desta forma que o mundo pensa. Você não pode fazer alguma coisa melhor com a sua vida do que isso? Dar-se assim inteiramente ao Senhor é ir longe demais. Se o Senhor é digno,
Como pode isso ser um desperdício? Ele é digno de ser servido desta maneira. Ele é digno de que eu seja seu prisioneiro. Ele é digno de que eu viva somente para ele. O que o mundo diz a respeito não importa, porque ele é digno. O Senhor disse: deixai-a. Não nos perturbemos, portanto. Seja o que for que o mundo disser, nós poderemos nos firmar nesta base. Porque o Senhor disse: é uma boa obra. Toda verdadeira boa obra não é a que se faz aos pobres. Toda boa obra é a que é feita a mim. Uma vez que os nossos olhos tenham sido abertos para o real valor do nosso Senhor Jesus, coisa alguma será boa demais para ele. Não quero, porém, me demorar muito com Judas. Vamos ver qual foi a atitude dos outros discípulos, porque a reação deles nos afeta muito mais do que a de Judas. Não nos importamos grandemente com o que o mundo diz. Podemos enfrentá-lo facilmente, mas importamos-nos muito com o que dizem outros cristãos, que deveriam compreender o gesto de Maria. Verificamos, contudo, que os outros discípulos disseram a mesma coisa que Judas, e além disto ficaram perturbados e muito indignados com o que havia acontecido. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres, como lemos em Mateus, capítulo 26, versículo 8 e 9. Evidentemente, sabemos que atitudes mentais desta natureza são muito comuns entre cristãos que dizem: obtenhamos tudo quanto pudermos com o menor esforço possível. Não é somente com estas atitudes que se trata aqui. O assunto vai mais profundo, como quando alguém nos diz que estamos desperdiçando a nossa vida por ficarmos quietos sem fazer muita coisa. Dizem: estas pessoas devem lançar-se a este ou aquele tipo de trabalho. Podiam ser usados para auxiliar este ou aquele grupo. Por que não são mais ativas? E ao dizê-lo, toda a sua ideia de utilidade é o que se evidencia. Tudo deve ser plenamente utilizado da forma que eles próprios entendem. Pessoas dessa natureza se sentem muito preocupadas a este respeito, como alguns servos amados do Senhor que aparentemente não estão fazendo o suficiente. Podem fazer muito mais, pensam, se conseguissem entrar em algum lugar onde ganhariam maior aceitação e proeminência em certos círculos. Podiam então ser usados de forma muitíssimo maior. A irmã de que falei foi muito usada para me ajudar neste ponto. Foi usada pelo Senhor de forma muito real, durante aqueles anos em que a conheci, embora eu não soubesse reconhecer quão grande obreira do Senhor ela era. A preocupação do meu coração era esta: ela não está sendo usada. Dizia constantemente a mim mesmo: por que é que ela não sai para fazer reuniões, não vai a parte alguma fazer alguma coisa? É um desperdício de tempo ela viver nesta pequena aldeia onde nada acontece. Às vezes, quando ia visitá-la, quase gritava com ela. Dizia-lhe eu: ninguém conhece o Senhor como a irmã. A irmã conhece o livro de uma maneira absolutamente viva. Não vê as necessidades à sua volta? Por que não faz qualquer coisa? É um desperdício de tempo, um desperdício de dinheiro, um desperdício de tudo ficar aqui e não fazer nada. Não, irmãos, o fazer não é o principal para o Senhor. É certo que Ele deseja que você e eu sejamos usados. Deus me livre de pregar a inatividade ou de justificar uma atitude complacente perante as necessidades do mundo. Como diz o próprio Jesus, o Evangelho será pregado para todo mundo. A questão, porém, é de ênfase. Hoje, reconsiderando o passado, entendo que o Senhor usou grandemente aquela querida irmã para falar a um certo número de nós que, como jovens, estávamos naquela altura na sua escola de aprendizagem para este trabalho do Evangelho. Não posso agradecer suficientemente a Deus por ela. Qual é, pois, o segredo? É que, ao aprovar a ação de Maria em Betânia,
O Senhor Jesus estava estabelecendo um princípio como base de todo o serviço. Que derramemos tudo o que temos, nos derramemos a nós mesmos para Ele. E se isso for tudo que Ele nos conceder que façamos, é suficiente. O mais importante não é se os pobres são ou não ajudados. O mais importante é: o Senhor ficou satisfeito? Há muitas reuniões em que poderíamos falar, muitas convenções em que poderíamos ministrar, muitas campanhas evangelísticas em que poderíamos tomar parte. Não é que não sejamos capazes de o fazer. Poderíamos trabalhar e ser usados ao máximo. Mas o Senhor não sente tanta preocupação acerca da nossa incessante ocupação no seu trabalho. Não é este o seu objetivo principal. Não se mede o serviço do Senhor por resultados tangíveis. Não, meus amigos. A primeira preocupação do Senhor é com a nossa posição aos seus pés e com a nossa atitude de ungir a sua cabeça, seja o que for que tivermos como vaso de alabastro. A coisa mais preciosa, a coisa mais querida para nós no mundo. Sim, digo tudo quanto pudermos oferecer a partir de uma vida vivificada pela própria cruz. Damos isso tudo ao Senhor. Para alguns, mesmo para aqueles que deveriam compreendê-lo, parece um desperdício. Mas isso é o que ele busca acima de tudo. Muitas vezes o que lhe damos expressar-se-á em serviço incansável, mas ele se reserva o direito de suspender o serviço por um tempo, a fim de nos revelar se é o serviço ou ele mesmo que nos empolga. Consideremos ainda acerca de ministrando para o seu beneplácito. Onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Isso lemos em Marcos, capítulo 14, versículo 9. Por que disse o Senhor isto? Porque é este o resultado que o Evangelho procura produzir. O Evangelho serve justamente para isto. O Evangelho não é apenas para satisfazer os pecadores. Graças a Deus que os pecadores serão satisfeitos. Podemos, no entanto, chamar esta satisfação de bendito subproduto do Evangelho, e não o seu alvo primário. O Evangelho é pregado em primeiro lugar, para que o Senhor possa ficar satisfeito. Parece que ressaltamos demasiadamente o bem dos pecadores, e que não temos apreciado suficientemente o que o Senhor tem em vista como seu objetivo. Temos pensado no que sucederia ao pecador se não houvesse Evangelho. Mas esta não é a consideração principal. Sim, graças a Deus, o pecador tem a sua parte. Deus satisfaz a sua necessidade e derrama sobre ele chuvas de bênçãos. Mas isto não é o mais importante. O mais importante é que tudo deve ser entendido do ponto de vista da satisfação do Filho de Deus. E somente quando ele fica satisfeito que nós também ficaremos satisfeitos, que o pecador ficará satisfeito. Jamais encontrei uma alma que se tenha proposto satisfazer o Senhor e que não tenha ela própria encontrado satisfação. É impossível. A nossa satisfação resulta infalivelmente de satisfazermos a Ele primeiro. Mas temos que recordar-nos de que Ele nunca ficará satisfeito sem que nos desperdicemos, como diz o mundo, por Ele. Você já deu demasiado ao Senhor? Posso dizer-lhe uma coisa? Uma lição que alguns de nós temos aprendido é esta: que no serviço divino o princípio de nos gastarmos é o princípio do poder. O princípio que determina a utilidade é exatamente o princípio de nos espalharmos. A verdadeira utilidade nas mãos de Deus mede-se em termos de desperdício. Quanto mais pensarmos que podemos fazer, e por mais que empreguemos os nossos dons até os limites máximos, e alguns ultrapassem mesmo os limites, a fim de fazê-lo, tanto mais descobriremos que estamos aplicando o princípio do mundo e não o do Senhor. Os caminhos de Deus a nosso respeito são todos designados para estabelecer em nós este outro princípio, que o nosso trabalho para Ele resulta de nós ministrarmos a Ele. Não quer dizer que vamos ficar sem fazer coisa alguma. Todavia, a primeira coisa para nós
deve ser o Senhor mesmo e não o seu trabalho. Devemos, porém, descer a questões de ordem muito prática. Você poderá dizer: abandonei uma posição, abandonei um ministério, renunciei a certas possibilidades atraentes de um futuro brilhante, procurando assim andar mais perto do Senhor. Agora, na minha tentativa de servir ao Senhor, parece que às vezes o Senhor não me ouve e que às vezes Ele não dá à minha obra os resultados que procurei. Assim vou me comparando a certo amigo que tinha futuro igualmente brilhante, que não abandonou e que agora trabalha numa grande empresa, exercendo também o ministério do meio período. Nesta obra ele vê almas sendo salvas e a bênção de Deus sobre seu ministério, tendo sucesso tanto material como espiritual. Parece mais crente do que eu, tão feliz, tão satisfeito. Qual vantagem espiritual tiro da minha dedicação? Ele fica livre das dificuldades e complicações que enfrento e ainda é considerado espiritualmente próspero. Será que eu desperdicei a minha vida que realmente dei demais? Colocando o problema assim, você sente que se seguisse os passos daquele outro irmão, digamos, se consagrasse suficientemente para a bênção, mas não bastante para a tribulação, suficientemente para o Senhor usá-lo, mas não bastante para que ele o deixasse inativo, tudo estaria perfeitamente bem. Mas estaria mesmo? Sabe perfeitamente bem que não estaria. Olhe para o seu Senhor e pergunte-se de novo o que é que ele considera de mais valor. O princípio de nos gastarmos é o princípio que ele quer que nos governe. Ela fez isto por mim. O coração do Filho de Deus experimenta real satisfação somente quando realmente nos entregamos a ele, de tal maneira total que, segundo uns diriam, estamos sendo desperdiçados, dando muito e recebendo pouco, só procurando agradar a Deus. Oh, meus amigos, o que buscamos nós? Estamos procurando a utilidade que se mede em efeitos visíveis, como aqueles discípulos faziam? Desejavam tirar o máximo de proveito de cada centavo daqueles 300 denários. Toda a questão consistia em utilidade óbvia, em termos que podiam medir-se e ser registrados. O Senhor espera ouvir-nos dizer: Senhor, eu não me importo com isso. Se apenas puder agradar-te, isto me basta. Consideremos agora o fato de ungindo antecipadamente. Deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, conforme Marcos capítulo 14, versículos 6 ao 8. Nestes versículos, o Senhor Jesus introduz o fator tempo com a palavra antecipou-se. E isto é algo que podemos aplicar hoje de maneira diferente, porque é tão importante para nós como o foi então para ela. Todos sabemos que na idade vindoura seremos chamados a um trabalho maior, e não à inatividade. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Lemos assim em Mateus, capítulo 25, versículo 21. Seria interessante ler também Mateus, capítulo 24, versículo 47, e Lucas, capítulo 19, versículo 17. Sim, haverá um trabalho maior, porque o trabalho da casa de Deus continuará, assim como continuou na narrativa, o cuidado pelos pobres. Os pobres sempre estariam com eles, mas eles não poderiam tê-los sempre a ele. Houve alguma coisa representada por este derramamento de unguento, que Maria teve que fazer antecipadamente, ou ela não teria oportunidade de o fazer mais tarde. Creio que naquele dia amá-lo-emos como nunca o fizemos até agora. E, contudo, haverá maior bênção para aqueles que já derramaram o seu tudo sobre o Senhor hoje. Quando o virmos face a face, espero que todos quebrantaremos e derramaremos tudo sobre ele. Mas
hoje. O que estamos fazendo hoje? Alguns dias depois de Maria ter quebrado o vaso de alabastro e ter derramado unguento sobre a cabeça de Jesus, houve algumas mulheres que foram de manhã cedo para ungir o corpo do Senhor. Mas fizeram-no elas? Conseguiram realizar o seu propósito naquele primeiro dia da semana? Não. Houve apenas uma alma que conseguiu ungir o Senhor, e essa foi Maria, que o ungiu antecipadamente. As outras nunca o fizeram porque ele ressuscitara. Ora, eu sugiro que a questão do tempo pode ser de modo semelhante também importante para nós. E que a questão toda para nós é: o que estou fazendo ao Senhor hoje? Os nossos olhos têm sido abertos hoje para perceber a preciosidade daquele a quem servimos? Já reconhecemos que somente o que nos é mais querido, caro e precioso é digno de ser oferecido a Ele? Já compreendemos que o trabalho em favor dos pobres, o trabalho em benefício do mundo, o trabalho pelas almas dos homens e pelo bem eterno dos pecadores, coisas estas tão necessárias e valiosas, apenas são boas quando colocadas em seus respectivos lugares? Em si mesmas, como objetos separados, são como nada, comparadas com o que é feito ao Senhor. Nossos olhos devem ser abertos pelo Senhor para vermos o seu valor. Se houver no mundo algum tesouro precioso de arte, e eu pagar o preço mais elevado pedido por ele, quer seja 1.000, 10.000 ou mesmo 1 milhão de reais, ousaria alguém dizer que foi um desperdício? A ideia de desperdício apenas entra em nossa cristandade quando subestimamos o valor do nosso Senhor. A questão é esta: quanto vale ele para nós hoje? Se lhe damos pouco valor, então evidentemente qualquer coisa que lhe dermos, por pequena que seja, parecer-nos-á um grande desperdício. Mas quando ele é, realmente, preciosa joia das nossas almas, nada será demasiado bom, nada demasiado caro para ele. Tudo o que temos, os nossos tesouros de maior preço e de maior estima, derramaremos sobre ele e não nos sentiremos envergonhados por tê-lo feito. A respeito de Maria, o Senhor disse: ela fez o que pôde. O que significava isto? Significa que ela dera tudo, não guardara coisa alguma para si em reserva para o futuro. Derramou sobre ele tudo o que tinha, e todavia, na manhã de ressurreição, não tinha razão para lamentar a sua extravagância. E o Senhor não se satisfará com qualquer coisa inferior da nossa parte, até que nós também tenhamos feito o que podemos. Com isto, lembremos-nos, não me refiro ao gasto dos nossos esforços e energias ao procurar fazer algo para Ele, porque este não é o caso. O que o Senhor Jesus espera de nós é uma vida depositada aos seus pés, e isso em vista da sua morte e sepultamento e de um dia futuro. O seu sepultamento estava já em vista naquele dia no lar de Betânia. Hoje é a sua coroação que está em perspectiva, quando ele será aclamado em glória como ungido, o Cristo de Deus. Sim, então derramaremos tudo sobre ele. Mas é coisa preciosa, muito mais preciosa para ele, que o unjamos agora, não com qualquer óleo material, mas com alguma coisa que representa valor, algo emanado dos nossos corações. Aquilo que é meramente externo e superficial não tem lugar aqui. Tudo isso foi solucionado pela cruz, e nós já concordamos com o juízo de Deus quanto a isto, aprendendo a conhecer na experiência a separação efetuada. O que Deus pede da nossa parte agora é representado pelo vaso de alabastro, algo extraído das profundezas, algo torneado, gravado e trabalhado, algo que, devido a falar-nos tão realmente do Senhor, estimamos como Maria estimava aquele frasco. E nós não queríamos, não ousaríamos quebrá-lo. Sai agora do nosso coração, do mais profundo do nosso ser,
e chegamo-nos ao Senhor com o nosso vaso, e quebramo-lo e derramamo-lo, e dizemos: Senhor, aqui está, é tudo teu, porque tu és digno. E o Senhor recebe o que desejava da nossa parte. Possa Ele receber semelhante unção proveniente de nós hoje. Devemos considerar também acerca da fragrância. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Isto lemos em João capítulo 12, versículo 3. Em virtude de se ter quebrado o vaso e da unção do Senhor Jesus, a casa foi penetrada da mais doce fragrância. Todos podiam cheirá-la e ninguém podia ficar inconsciente do cheiro. Qual é o significado disto? Sempre que encontramos alguém que realmente sofreu, alguém que passou por experiências com o Senhor, que o trouxeram ao limite de si mesmo, em que em vez de procurar libertar-se a fim de ser usado, se prontificou a ficar aprisionado por ele, e aprendeu assim a achar satisfação no Senhor e em nada mais, ficamos então logo cônscios de alguma coisa. Imediatamente os nossos sentidos espirituais percebem um doce sabor de Cristo. Algo que foi esmagado, algo foi quebrado naquela vida. E por isso podemos cheirar o seu perfume. O perfume que encheu a casa naquele dia em Betânia ainda enche a igreja hoje. A fragrância de Maria nunca passa. Apenas foi necessário dar uma pequena pancada para quebrar o vaso para o Senhor. Mas aquele ato de quebrar o vaso e a fragrância daquela unção ainda permanecem. Estamos falando do que nós somos, não do que fazemos ou do que pregamos. Talvez já há muito pedimos ao Senhor que nos usasse para comunicar aos outros o recado dele. Esta oração não é necessariamente um pedido para receber o dom de pregar ou de ensinar. Expressa antes o desejo de podermos, nas nossas relações com os outros, transmitir Deus, a presença de Deus, a percepção de Deus. Não podemos produzir tais impressões de Deus nos outros sem que tudo em nós tenha sido quebrado, mesmo as nossas preciosíssimas possessões aos pés do Senhor Jesus. Uma vez alcançada esta condição, Deus começará a usar-nos para criar nos outros uma sensação de fome espiritual. Mesmo sem haver em nossas vidas demonstrações externas muito visíveis de estarmos empenhados em tão preciosa obra. As pessoas sentirão perto de nós o perfume de Cristo. O menor santo no corpo senti-lo-á. Perceberá que está com alguém que tem andado com o Senhor, que tem sofrido, que não se tem movido livremente, independentemente, mas que já soube o que significa entregar todas as coisas a Ele. Este gênero de vida cria impressões, e tais impressões produzem fome, e a fome leva os homens a continuar a sua busca, até que são trazidos, por revelação divina, à plenitude de vida em Cristo. Deus não nos põe aqui, primeiramente, para pregar ou para fazer um trabalho para Ele. A primeira razão por que Ele nos põe aqui é para criar nos outros fome por si mesmo. É isso, acima de tudo, que prepara o terreno para a pregação. Se pusermos um bolo delicioso perante dois homens que acabaram de ter uma lauta refeição, qual será a sua reação? Falarão acerca do bolo, admirarão seu aspecto, discutirão a receita, falarão sobre o preço. Farão tudo, afinal, menos comê-lo. Mas se estiverem verdadeiramente com fome, não passará muito tempo sem que o bolo tenha desaparecido. E o mesmo acontece com as coisas do Espírito. Não iniciará qualquer trabalho verdadeiro numa vida, sem que primeiramente seja criado um sentimento de necessidade. Mas como pode isto ser feito? Não podemos empregar força para injetar apetite espiritual nos outros. Não podemos obrigar as pessoas a terem fome. A fome tem que ser criada, e pode ser criada nos outros apenas por aqueles que levam consigo impressões de Deus.
Sempre gosto de pensar nas palavras daquela mulher rica de Sunem, falando do profeta que tinha observado, mas a quem não conhecia bem. Ela disse: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Assim lemos em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Não foi o que Eliseu disse ou fez que lhe transmitiu tal impressão, mas o que ele era. Ela podia perceber alguma coisa por ele passar simplesmente por ali. Ela podia ver o que sentem as pessoas à nossa volta a nosso respeito. Podemos deixar muitos tipos diferentes de impressão. Talvez deixemos a impressão de sermos hábeis, de sermos prendados, de sermos isto ou aquilo. A impressão deixada por Eliseu, porém, foi mesmo uma impressão de Deus. Esta questão da nossa influência sobre os outros depende de permitirmos que a cruz faça em nós a sua obra total, até que possamos satisfazer ao coração de Deus. Requer que eu busque o seu beneplácito, que procure satisfazer somente a Ele, e que eu não me importe de quanto isso me custe. A irmã de que tenho falado encontrou-se um dia em situação muito penosa para ela, que lhe custara tanto. Eu estava com ela naquela ocasião, e juntos ajoelhamos e oramos com os olhos marejados de lágrimas. Olhando para cima, ela disse: Senhor, estou pronta a quebrar o meu coração, a fim de poder dar satisfação ao teu coração. Falar deste quebrantamento de coração podia parecer a muitos de nós um sentimento meramente romântico, mas na situação especial em que ela se encontrava, significava exatamente isso. Tem que haver alguma coisa, a prontidão em render-se, um quebrantamento e um derramamento de tudo para Ele, que liberte aquela fragrância de Cristo e produza noutras vidas a consciência de necessidade, atraindo-as e impelindo-as a prosseguirem em conhecer o Senhor. É isto que eu sinto ser o coração de tudo. O Evangelho tem como objetivo produzir em nós, pecadores, uma condição que satisfaça o coração do nosso Deus. E a fim de que Ele possa ter essa satisfação, nós vimos a Ele com tudo o que temos, tudo o que somos. Sim, mesmo as coisas mais queridas na nossa experiência espiritual. E apresentamo-nos a Ele nestes termos: Senhor, estou pronto a abdicar de tudo isto por amor de Ti. Não apenas pelo Teu trabalho, nem pelos Teus filhos, nem por qualquer outra coisa, mas por Ti mesmo. Que maravilha ser gasto! É coisa abençoada ser gasto para o Senhor. Tantos que têm sido proeminentes no mundo cristão nada conhecem disto. Muitos de nós temos sido usados plenamente, temos sido usados, diria, demasiadamente, mas não sabemos o que significa sermos desperdiçados para Deus. Gostamos de estar sempre ativos. O Senhor, algumas vezes, prefere ter-nos na prisão. Penso que, em termos das viagens apostólicas, Deus ousa pôr em cadeias os seus maiores embaixadores. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, como em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Assim lemos em João, capítulo 12, versículo 3. O Senhor nos conceda graça para que possamos aprender a agradar-lhe. Quando, como Paulo, fizermos disso nosso alvo supremo, que lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, o Evangelho terá realizado seu propósito. Amém. Os editores esperam que a leitura deste livro tenha sido de real valor na vida do leitor e receberão de bom grado quaisquer comentários a respeito. A vida cristã normal. O Evangelho tem como seu objetivo primordial produzir em nós, pecadores, uma condição que satisfaça o coração de Deus. Watmani, que talvez seja o mais bem conhecido líder cristão que a China já produziu, compartilhou com seus seguidores as verdades contidas
em A Vida Cristã Normal, sem perceber que em parte profetizavam elas sobre ele próprio. Nesse livro, declara Nee: gostamos de estar sempre em atividade, mas algumas vezes o Senhor prefere que fiquemos numa prisão. Pensamos em termos de uma jornada apostólica, grande utilidade, porém Deus ousa lançar em cadeias a seus maiores embaixadores. Este livro contém a útil orientação oferecida por um daqueles grandes embaixadores. Watchman Nee foi feito prisioneiro em 1952. 20 anos de encarceramento, seguidos por sua morte, deram maior significado às suas palavras no livro. Senhor, estou pronto a deixar tudo isso por amor de ti, não apenas por causa de teu trabalho, nem por teus filhos, ou por qualquer outra coisa, mas por amor de ti. Amém.